Nossa aula é sobre teste de triagem neonatal. Neste módulo, vamos falar sobre o teste do pezinho. Em relação ao teste do pezinho, entrando já especificamente no desenvolvimento de cada teste. O teste do pezinho ou triagem neonatal biológica é um teste sanguíneo, realizado com coleta, através da coleta de sangue. O sangue vai ser coletado no calcâneo, no calcanhar do bebê, no período do 3º e o 5º dia de vida, que é o período ideal de teste do pezinho, de realização do teste do pezinho, e preferencialmente essa coleta vai ser descentralizada, vai ser realizada na atenção básica. Os testes, as doenças triadas, incluídas pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal em 2001, são fenilcetonúria, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, a fibrose cística e o hipertiroidismo congênito. Em 2012 foram adicionadas 2 outras doenças também incluídas para esse teste de triagem, que é a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidase, completando então 6 doenças incluídas pelo Ministério da Saúde, que são triadas pelo teste do pezinho, ou seja, podem ser suspeitadas por alguma possível alteração no teste, propiciar o diagnóstico precoce e uma intervenção terapêutica, caso seja recomendada. Falando agora especificamente de cada doença do teste do pezinho, e principalmente ressaltando em relação às ocorrências dessas doenças, em relação às questões da prova. Em relação à fenilcetonúria, que é uma doença do metabolismo, relacionada ao metabolismo da fenilcetonúria, é uma doença autossômica recessiva, assim como todas as outras doenças que são triadas pelo teste do pezinho. Todas elas são autossômicas recessivas em relação à herança genética. O ideal é que a fenilcetonúria ela seja de detecção precoce, para que o tratamento seja instituído até o 21º dia de vida, nas primeiras 3 semanas de vida, principalmente em relação ao controle da ingestão do aminoácido fenilalanina. Então a gente vai orientar a diminuição da ingestão de alimentos que contenham fenilalanina, caso o paciente tenha o diagnóstico de fenilcetonúria, para que ele não desenvolva sequelas ao acúmulo do metabólito da fenilalanina na corrente. Uma segunda doença de possível detecção no teste do pezinho, também autossômica recessiva, é a doença falciforme ou outras hemoglobinopatias. E só para a gente relembrar em relação ao padrão de hemoglobina. A hemoglobina A é a hemoglobina predominante, aí, como sendo a hemoglobina principal, a hemoglobina tipo adulto. Lembrando que no período neonatal a hemoglobina fetal, HbF, é a predominante. E no caso de detecção pelo teste do pezinho, se for identificada a hemoglobina S, HbS, é uma suspeita para anemia falciforme. Diante da detecção da hemoglobina S no teste de triagem neonatal, esses indivíduos com triagem neonatal alterada devem ser encaminhados para a realização da eletroforese de hemoglobina, assim identificado o tratamento, identificado o diagnóstico, confirmado e indicado o início precoce do tratamento, idealmente nos 4 primeiros meses de vida. O padrão de hemoglobina S, ele pode ser homozigoto, ou seja, hemoglobina SS, e isso determina a doença falciforme, ou se a herança genética ela for determinada por uma heterozigose, eu tenho hemoglobina S junto com a hemoglobina A, ou seja, o indivíduo é apenas portador do traço falciforme, ele não tem a doença e assim ele não vai ter as manifestações relacionadas à doença. A hemoglobina, ele pode carrear o gene da hemoglobina S, mas ele não vai ter sintomas associados à doença. Em relação à fibrose cística, que é uma doença que vem constante aí também das provas, também autossômica recessiva, ligada aos efeitos dos canais de cloro. Isso é uma doença que leva a alterações com manifestações pulmonares e gastrointestinais, principalmente em relação à liberação de enzimas pancreáticas que auxiliam na digestão das gorduras. Ele é detectado pelo teste do pezinho através da dosagem da tripsina imunorreativa, da IRT, ou do imunotripsinogênio, que durante o extravasamento, sendo suspeitada a doença em relação aos indivíduos que têm
a fibrose cística, o imunotripsinogênio, como ele tem dificuldade de sair do pâncreas, ele extravasa para a corrente sanguínea, então ele se eleva, né? Diante da suspeita da fibrose cística, a tripsina imunorreativa ela está aumentada no sangue. Então, se aumentada, como a gente vai fazer em relação à condução para um caso suspeito de fibrose cística? Se, numa primeira triagem neonatal biológica, né, dosada entre 3 a 5 dias de vida, assim como todos os outros exames coletados pelo teste do pezinho, a IRT é aumentada, a gente deve encaminhar esse paciente para uma nova dosagem da mesma tripsina imunorreativa no período de até 30 dias de vida. Dando a segunda dosagem alterada, a gente vai encaminhar esse indivíduo para o teste do suor. Então, o teste confirmatório para a fibrose cística é o teste do suor alterado. Lembrando que casos de falsos negativos relacionados aos pacientes que têm fibrose cística e que apresentam IRT normal ou até diminuída, são casos em que eu tenho diagnóstico de ilho meconial durante o período neonatal. Então, ilho meconial, como é um indício fortemente suspeito de fibrose cística e pode se associar a casos de falsos negativos, ou seja, IRT normal ou diminuído, mesmo em pacientes com suspeita grande de doença, eles são encaminhados diretamente para realizar o teste do suor, assim como aqueles indivíduos que têm parentes com diagnóstico de fibrose cística, né, independente da triagem neonatal biológica. Uma outra doença de ocorrência importante que pode ter o diagnóstico precoce no teste do pezinho é o hipotireoidismo congênito, ou seja, o indivíduo nasce e pode ter o diagnóstico de hipotireoidismo, cujas manifestações iniciais são subclínicas e podem ser importantes, relacionadas principalmente ao desenvolvimento. O bebê não tratado, tendo o hipotireoidismo congênito, ele evolui com dificuldade de ganho de peso, uma icterícia de manifestação prolongada, acima de 2 semanas de ocorrência de icterícia com predomínio de bilirrubina indireta e atraso no neurodesenvolvimento. 85% dos casos de hipotireoidismo congênito são associados à digenesia tireoidiana. E aí inclui-se a atireose, a genesia ou hipoplasia de tireoide e ainda a tireoide ectópica, que é uma ocorrência importante. Como a triagem vai ser estabelecida? Com a dosagem do TSH, no período também de ocorrência de recomendação do teste do pezinho, de 3 a 5 dias de vida, porque é até um dos testes que determina que o teste do pezinho seja coletado acima de 48 horas de vida, porque logo após o nascimento existe uma ocorrência de um pico fisiológico de TSH, então a estabilização do TSH sanguíneo, ocorrido depois do 3º, 5º dia de vida, é que propicia um diagnóstico, uma triagem importante em relação ao teste do pezinho. Quando se tem um TSH alterado, e aí vai um quadro aí em relação à abordagem, a triagem neonatal alterada, que é uma referência da Sociedade Brasileira de Pediatria, agora de 2018, o exame então que eu determino a triagem alterada é o TSH neonatal. Se o resultado é menor que 10, a gente considera o resultado do TSH normal. Se o resultado é de 10 a 20, é um resultado limítrofe, e aí eu devo o quê? Convocar o recém-nascido para a realização de um novo teste do pezinho. Se o TSH é ainda mais elevado, ou seja, um TSH de 20, esse teste, mesmo sendo triado, ele é altamente sugestivo de hipotireoidismo. O ideal é que a gente convoque com urgência médica para que o teste seja recoletado e eu devo fazer uma dosagem venosa de T4 livre e de TSH para eu ter o diagnóstico confirmatório, Como o TSH acima de 20, ele é um diagnóstico presuntivo de hipotireoidismo congênito, enquanto se aguarda o resultado do TSH e do T4 livre para confirmar o diagnóstico, após a coleta do exame, do material para exame, eu inicio o tratamento com hormônio tireoidiano para que eu possa prevenir a ocorrência de atraso no desenvolvimento e outras sequelas associadas à doença de manifestação tão precoce, tá? Isso é o recomendado aí pelo Manual do Ministério da Saúde, pelo Programa de Triagem Neonatal. Em relação
A hiperplasia adrenal congênita, que é uma outra doença também de triagem do teste do pezinho, ela é feita pela quantificação também em papel filtro, que é onde deve se estabelecer a coleta do teste do pezinho, da 17-hidroxiprogesterona, ou cuja sigla representa 17-OHP. E aí, algumas condições que podem vir nas questões de prova, a que aparece de forma mais comum é a forma clássica perdedora de sal, que nas meninas vão se apresentar com a genitália virilizada, ou seja, eu tenho um clitóris, né, com uma hipertrofia, um aumento do clitóris, como os hormônios eles estão alterados, eu posso ter um escurecimento da genitália, e a forma clínica, tanto para a menina quanto para os meninos, é em relação à crise adrenal. Como que ela vai se manifestar? Com sinais de desidratação ou até mesmo choque hipovolêmico, né, associados à perda de sal, daí o nome da doença. Então eu tenho hiponatremia, porque eu tenho uma natriurese aumentada, eu perco sódio e líquido pela urina. Com isso eu tenho uma hiponatremia associada a uma hipercalemia, com sinais de desidratação e de choque, risco de vida e até óbito, se o diagnóstico não for feito de uma forma precoce. Então, recém-nascido com sinais de choque, eu tenho indicação de suspeitar, eu tenho obrigatoriamente uma condição de suspeitar de hiperplasia adrenal congênita. As outras formas, né, forma clássica não perdedora de sal e a forma não clássica, elas têm um diagnóstico, de certa forma, mais difícil e elas não vêm com uma constância grande nas questões de prova. E uma última doença de triagem também pelo teste do pezinho, a triagem neonatal biológica, também autossômica recessiva, é a deficiência de biotinidase, que se relaciona a uma incapacidade do organismo em utilizar a biotina, né, ligada às proteínas da alimentação. Ela pode ocorrer, a atividade da enzima biotina, ela vai ocorrer em graus variáveis, né? Quando eu tenho uma deficiência total da enzima, eu tenho indicação de reposição da biotinidase para que eu consiga aproveitar a biotina, né? Mas isso vai ser suspeito também no teste do pezinho. Como eu tenho uma suspeita clínica, né, e o diagnóstico é precoce, eu posso fazer reposição enzimática para que eu não tenha sequelas associadas, né. Nos quadros clínicos, né, eu tenho distúrbios neurológicos associados a alterações cutâneas, né, alterações relacionadas ao cabelo, queda de cabelo, alopécia e alteração até na pilificação. Assim encerramos esse módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.